Minha rotina começa às 4 da manhã. Uhum, Mas por que que ela começa às 4 da manhã? Porque às 8 da noite eu já tô dormindo. uhum, Então, os meus filhos dormem cedo, isso é ótimo porque eu já aproveito a rotina deles. uhum. E a gente já vai dormir nesse horário. Então, 4 da manhã, o despertador toca, protocolo do dia, normal. Desço lá, tomo minha creatina, minha proteína, minha beta-alanina, meus encapsulados. E aí faço meu pré-treino, carboidrato e café. Pronto. Enquanto eu comi isso aqui, eu já tô aqui visualizando o dia e comendo. Isso aqui é papo de 10 minutos. Então eu Você tô tá falando. falando mais ou menos o que foi minha rotina por um bom tempo. Agora, É. grávida, não, mas minha rotina também foi bem parecida. Aí eu subo pra minha prayer room, pro meu quartinho de oração, Bíblia. Mais ou menos 1 hora de Bíblia, mas de um aspecto assim, eu não quero ler esse negócio aqui, esse negócio, né? Eu não quero ler Uhum, a Bíblia, eu quero que ela me leia. uhum. Então, meu último tempo de imersão, eu fiquei 1 semana em 2 versículos, numa crise pessoal, dentro daquilo que era. Ah, Pensa, te entendo, eu vamos tive criar o já. cenário aqui, e aqui os líderes vão me entender. Davi era um líder, Uhum, e Davi se tornou um líder tão relevante que ele provocou o líder maior, uhum, que era Saul. Saul falou: vou matar esse cara porque esse cara tá querendo pegar meu lugar. uhum, Eu acho que é algo do corporativo. Talvez aconteça muito, a gente vê muito isso acontecendo. sim. O cara começa a crescer, ele é comprometido, o cara lá de cima fala: ele vai pegar minha cadeira, eu vou dar na cabeça dele. Davi, ele foge, ele tá numa caverna, e lá na caverna, ele tem um grito de Davi que ele fala assim: por que te abate, ó minha alma? Uhum, Por que te perturbas dentro de mim? Eu fiquei 2 semanas nisso. Porque ele não tá falando assim, eu tô cansado. Eles foram injustos comigo. Ele não tá negociando com a alma. Ele tá dando um confronto direto. Por que que você tá abatida? Por que que você tá se perturbando? Só que ele tá sendo perseguido. Ele tá dentro de uma caverna. Ele não é mais o líder majestoso. uhum, Ele é um fugitivo preso a morrer. E aí a próxima frase dele é: e eu esperarei no Senhor. Só que o esperarei, no original do hebraico, vem de eu sei qual é o fruto desse processo da pressão. Por que que então eu espero? Porque eu sei o que tem para acontecer. Você não uhum. espera, pô, vou ficar aqui sentado 1 hora esperando O quê? nada. É, Você perde tempo, verdade. né? Aham. Agora, se você sabe que tem alguma coisa, você, por exemplo, nove Uhum, meses, você está esperando sua filha nascer. E aí você está suportando, toda a tua fisiologia está mudando. uhum, Você vai sentir a dor do parto. Feliz, porque você sabe o que está nascendo dali. Esse é o processo. uhum, Só que sabe o que me chamou muita atenção? uhum. Junto com Davi foram mais 400 homens para essa caverna. E esses 400 homens eram como os caídos, os rejeitados. Em pouco tempo, dentro de uma caverna, o lugar dos rejeitados, um bom líder faz 400 guerreiros valentes. E sabe o que é o mais interessante depois disso? Hum. Eles falam assim: nós ouvimos Deus, as histórias do que o Senhor fez. Não foi pelos nossos braços que vencemos. Eles abrem mão do arco, da espada, da flecha deles e eles falam: é pelo Senhor que nós vamos vencer. Por que eu tô falando isso aqui? Se eu não mergulho em trabalhar internamente primeiro, que força que eu vou fazer lá fora depois? Que isso aqui não aguenta muito tempo. Não. Sabe o que é mais interessante? Só que ele não fala também, agora eu virei um cara que não vou mais lutar. É a dualidade entre você entender como que você se prepara aqui dentro, Uhum, mas também a hora que precisar, eu vou arrebentar com tudo. Lógico, arrebentar com tudo uhum, no bom sentido, né? Por que eu tô falando isso? Cara, fiquei 1 hora meditando nas áreas da minha vida. Então eu trabalho é, sempre 7 áreas da minha vida e eu reflito sobre todas elas e acrescento algumas coisas no uhum, meio disso. Até aqui, então, foi 5 e pouco da manhã. 5 da manhã, mais ou menos, vou pro treino. E aí lá no treino o pau quebra. Então agora que eu tô numa fase de treino diferente, eu treino 1 hora e meia cada treino mais ou menos. Aí volto pra casa e é o horário que os meninos estão acordando. Aí a rotina de pai, café da manhã, prepara eles para ir pros esportes dele e depois, 8h30, 9, começa a trabalhar. Só que quando eu começo a trabalhar, meus 15 minutos eles rendem 1 hora. uhum, Porque já tá tudo claro na minha cabeça. Já tá, pô, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, é desse jeito que vai ser, vamos determinar aqui, vamos determinar ali.
E depois de 20 anos eu vim muito para um lugar também mais de crescer negócios do que propriamente fazer força braçal nas coisas, né? Então, muito mais no lugar de conselho, estratégia e tudo mais. Almoço, meio-dia, e assim, cara, hoje é muito engraçado, porque os meus 2 filhos pesam a comida. Legal. Qual a idade de cada um mesmo? Joseph, 2 e 4, Abraham, 2. 2 e 4. E Abraham vai fazer 6 daqui a pouquinho. Eu peso porque hoje, pra mim, Gabi, no momento de vida de performance que eu tô, 1 grama de carboidrato a menos pode roubar minha performance. Uhum. Eu sei que eu tô sendo exagerado, mas eu tô treinando no fio, assim. Sim. Então, quando eu tô olhando pra minha dieta, outro ponto, eu não vejo restrição. Eu vejo aquilo ali, é o que eu preciso pra minha máquina rodar. Uhum. Tanto que às vezes meus filhos, eles estão ali fazendo graça pra comer. Eu falo assim, ó, quando a gente viaja até sem combustível, o que que tem que fazer? Parar pra abastecer. Eu falo, cara, se você não parar pra abastecer, teu carro vai parar no meio do caminho. Aí então eles já entendem, vão lá, comem e Uhum. tal, toda aquela dinâmica. Volto a trabalhar, 3h30, 4 da tarde, meu segundo treino, porque hoje parte do meu trabalho é treinar, Uhum. né? Então o movimento que a gente está criando é de treino, a comunidade. E isso é muito legal, porque ao longo do tempo eu comecei a fazer do meu lifestyle algo que se monetiza. Uhum. E aí é onde é uma graça sobre a minha vida isso. 6, 5h30, 6 eu já tô com os meninos de novo. Uhum. E ali sempre tem uma programação. A gente mora num lugar que tem muito mato e tal. Então, é, vamos caçar. Aí vamos lá, tem lagartixa, formiga, aranha. Vamos caçar com os meninos. Então né, a brincadeira deles. Jantar ali umas 7 horas da noite. 8 horas da noite tá todo mundo na cama. Então, isso aqui não muda muito minha rotina. E Uhum. eu faço questão de não mudar porque a cabeça ela já tá funcionando assim. Uhum. Então, como é que você faz para acordar cedo? O problema não é acordar cedo, é dormir cedo. Dorme cedo que você vai acordar cedo. Uhum. Essa é a mágica. Não, imagino como você não ficar pilhado, né? Pra ir dormir. Eu tenho que fazer muito exercício Eu para dormir. imagino. E aí agora a gente tá. Eu leio uma historinha, faço uma oração, leio historinha com os meus filhos, e aí a gente fica assistindo uns vídeos engraçados. Meio que o protocolo ali de desacelerar um pouco. E Que legal. aí, pô, então tem, né? Você tem que ir também, acho que, encontrando mecanismos que caibam na tua logística, né? Uhum. E cada um vai ter que achar o seu, que é muito Isso aí. massa. É isso aí. E é igual você falou também sobre aquela questão de quando você chega em casa, você tem um assovio, que aquele assovio já muda toda É, a atmosfera ali, a sua, pra entrar dentro de casa, né? E. Muito, eu gosto da frase que fala: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. sim. E você falou do assovio, eu fiquei imaginando a cena. Eu É, fiquei imaginando como tudo muda mesmo, porque até é. mesmo o seu semblante mudando pra entrar dentro de casa, pra falar com seus filhos, falar com sua esposa. Gabi, não é fácil, tá? Uhum. Não quero que isso soe fácil, Não, com certeza não. mas é algo que é tão gratificante. Então, quando eu chego, assim, ou até quando eu vou sair do escritório, a gente mora numa casa de 2 andares, o andar em Uhum. cima, eles ficam embaixo. Meu primeiro pensamento é: eles não merecem nada do que eu apanhei durante o dia. Uhum. Eu não vou devolver neles ou descontar neles. Então, o assovio, ele é pra mim, tá? Ah, boa. Ele é tipo o meu gatilho. Uhum. Pega isso. Aí, estar com eles é onde vem esse impacto na neurobiologia que eu te falei, na Uhum. neuroquímica. Então, eu mudo meu estado químico cerebral, Uhum. descarga para a corrente sanguínea, muda. E aí, o que começa a acontecer? Eu já entendi o mecanismo do dia dele. Então, eu sei, a tal horário eles vão estar no clube fazendo tal coisa. Eu passo e eu faço questão de ser de longe. E é engraçado que eles não me veem, mas eles estão assim, ó. Cadê meu pai? Procurando. Cadê meu pai? Por quê? A ovelha conhece a voz do seu pastor. O meu filho, ele vai conhecer a minha voz. No caso, o meu assovio. Então, o que eu tô criando, na verdade, com eles? Um ritual. Uhum. Quando eles me ouvirem, meu pai tá presente. Não, e você já imaginou o quanto isso pode impactar? Porque você falou do assovio, e aí eu comecei a pensar, me veio a imagem, né, de você fazendo isso chegando em casa, mas também me veio. A minha mãe também tem isso. Ela tem um assovio do pai, que o pai fazia também. O pai era cego, o pai dela era cego, então tinha um assovio específico também que ela sabia que ele tava
que ele tava no lugar. E como isso vai impactar eles, né? É. Com a família deles também. É muito louco isso. É. E assim, daí, por que que isso aqui é tudo interessante? Hoje, quem busca performance, quem busca crescimento, vai ter que trabalhar a vida de forma integral. Sim. Não vai ter como você focar. Ah, agora E nas áreas difíceis mesmo, né? principalmente. Principalmente. Eu tava numa temporada, era um CEO de um grande banco. Ele tava num momento difícil. E eu fiz questão de dificultar mais ainda a vida dele. Quando eu era personal, eu falava, eu não sou babá, eu não sou psicólogo. Eu sou seu treinador de vida. Importante falar também que não é psicólogo, né? É. Porque eu- senão e aquele história a ficar aula aqui vira uma desabafando. lamentação. Não, meu amigo, peraí, tá bom, temos um problema aqui. Se eu puder, eu vou te ajudar. E assim, bom, não vou entrar nesse conceito porque Uhum. eu sou meio polêmico em relação a isso. Só que no meio do processo, eu falei para ele um negócio. Eu te desafio a criar a melhor visão que você puder para cada área da tua vida. Familiar, financeira, espiritual, emocional, mental, Uhum. profissional. E eu te desafio a esticar tudo no nível máximo que você puder. O pior cenário pra cada uma das situações. É, pior cenário. E quando eu falo pior cenário, é tipo assim, cara, é o impacto da tua vida nesse negócio. Aí ele fez. Eu falei, agora você vai trabalhar em cima disso tudo. Aí ele falou, como que eu divido as temporadas? Eu falei, não tem temporada, filhão. Eu falei, impossível. Você tentou? Aí passa, tipo, 4 meses, ele volta. 4 meses. Porque não é... Se bem que É 4 meses é verdade, rápido. verdade. É, não, mas. Mas perto dos 40 anos, 4 meses é Uhum. rápido. Perto da galera de desafios de uma semana. Só que ele olhou e falou assim, na verdade, a vida, ela é interligada. A vida, ela é interligada. Então, tipo assim, cara, se você performa na tua vida física, você vai performar mental e emocional. Sim. Performou mental e emocional, profissional cresce, familiar cresce. O que vai acontecer com o financeiro e com o profissional? Você entendeu? Não é tão difícil. É uma questão de inteligência e clareza. É isso. Ter visão, né? Ter a Ter a visão. visão. E aí eu lembro que ele virou e falou assim: naquele dia eu achei que você era louca, eu não queria mais andar com você. É porque quando você olha e fala, não, como que eu vou fazer tudo isso aqui? Começa cuidando de você. É. Começa cuidando de você. Então vai analisar o que tá fora do eixo em você. Uhum. Não adianta você querer resolver o problema de uma empresa se você não tá bem. Não adianta você querer resolver o problema da tua família se você não tá bem. Uhum. E aqui é onde eu entro num papo que eu gero polêmica, mas é uma brincadeira. Eu sou muito egoísta. Por que que as primeiras 2 horas do dia são pra mim? Porque eu sei que as próximas 12 é pro mundo que tá ao meu redor. Só que se eu não me preparo, como é que eu vou entregar essas 12 horas pra eles? Qual que é o nível de entrega que eu vou poder fazer? Uhum. Então, se eu não me preparo, se eu não medito, se eu não oro, se eu não treino, se eu não faço as minhas coisas. Hoje eu voltei a fazer um exercício que era muito antigo, que são os savers do livro O Milagre da Manhã. Savers vem de silêncio, afirmação, visualização, read que é de leitura, E de exercício, e o S era. Agora esqueci o último S. Ah, Esse livro eu ainda não li. eu tenho o diário dele, Hum. que é muito bom. É básico, mas é muito bom. E eu acredito no básico. Eu acredito que a vida extraordinária ela é feita no Tá no básico. básico, Eu né? corri um Ironman fazendo 4 coisas todo dia, todo dia igual. As pessoas têm complicado tanto, né? Tudo. Tudo parece que é tudo tão difícil. As pessoas colocam vários passos pra tal coisa. Teve tantos passos pra tal. Mas a vida é o básico, é isso que eu É, penso. Você tá falando da sua rotina de manhã, enfim, da sua rotina ao longo do dia também. O CrossFit me trouxe isso, me trouxe uma rotina muito parecida. Antes eu sempre fui assim. Comecei com a musculação, aí ficava aquela coisa chata. Tá, mas é só isso. É só isso. É só até aqui que eu consigo? Ah,
Conheci o CrossFit. CrossFit cheio de Bum. desafios. Faz um monte de coisa. Aí anda de cabeça pra baixo. E faz não sei o quê. E faz não sei o que lá em cima da barra. Coisa que você faz. Corre com uma bola na rua. Corre com bola na rua. Coisas ridículas. Você olha aquela que você passa na frente de um box de CrossFit e fala: Meu Deus, paga pra correr na rua. E aí ele me trouxe esses desafios. E aí eu comecei essa rotina também. De manhã eu precisava. Das 5 da manhã até pelo menos 6:30 era pra mim. Mas pra eu visualizar o dia, pra eu fazer minha 1 hora no mínimo de devocional, meu É momento eu isso. com Deus. E ali também me confrontar muito. E depois ir pro treino e continuar me confrontando durante o treino. Sendo Porque humilhado por você sendo mesmo. humilhado por você mesmo. E aí eu tava pronta pra lidar com todo o restante. É isso. Porque quando você entra nesse processo, você tem uma descarga de dopamina muito forte. E a dopamina ela é essencial para você ter essa autodeterminação, essa confiança, essa coragem. Só que, olha que doido. No meio do treino, por exemplo, você tem uma liberação de serotonina. Serotonina, por muito tempo, foi só o hormônio do prazer, da alegria, qualidade de vida. Só que o que os estudos apontam? A serotonina ela é liberada durante o treino e ela é um bloqueador de dor. Só que quem que para prestar atenção que tem serotonina sendo liberada durante o treino? E hoje de manhã eu tava numa Eu série não. muito difícil. E eram 4 séries e na última série eu falei assim, eu já fiz o dobro do que é a minha competição, então tudo que eu tô fazendo aqui é extra. Eu vou diminuir a carga porque já é extra. Ó, 20 anos e a cabeça negociando. Aí, falei, nem a pau. Nossa, como é difícil esses É, diálogos na nossa cabeça, muito. né? Aí eu Principalmente chamei, durante o treino. aí eu chamei a existência serotonina. Eu sabia que ela estava em algum lugar. Eu falei, meu irmão, esqueça. Pode bloquear essa dor agora. Bora. E quando terminou o treino, aquela sensação incrível. Por que ela é incrível? Porque você não parou no meio. Para no meio, frustração. Sim. E Eu aí, tenho tido muito isso agora, gestante, tentando treinar gestante, né? Porque é tudo diferente. você precisa refletir de uma outra perspectiva, né? E por que as pessoas estão complicando? Porque elas, desculpa, tá? Eu vou com todo o amor. As pessoas estão complicando porque você quer ser vítima da tua própria existência. É muito mais fácil alguém te dar amor, você sendo uma vítima e vivendo num buraco que você não acha o fundo nunca, do que você falar que a tua vida é fazer o básico bem feito, que ninguém vai cobrar, não vai ter uma dificuldade. Então por que as pessoas complicam? Estão carentes. Sabe como eu Muito, descobri né? isso? Eu tava no Eu meio de um falo isso, eu processo falo muito isso com muito. o Marcos. É que fazer o básico é chato. Olhando as redes sociais, eu falo, nossa, que carência tem aqui. Eu tive 2 contatos com meu pai. Um quando eu conheci e 9 meses depois, quando ele morreu e a gente enterrou ele. Então, essa foi a minha vida com meu pai. E eu lembro que eu sempre fui muito criativo. Sempre comecei muita coisa. Pô, projetos, isso, aquilo, mas nunca terminava. E eu tava uma vez num treinamento pessoal e a minha treinadora falou assim: Eu entendi por que você desiste no meio. Você só precisa atrair atenção. Então, toda vez que você tá no teu fundo de carência, você cria uma ideia muito legal, você compartilha com o máximo de pessoas possível, essas pessoas te aplaudem, te celebram, elas, cara, te colocam lá em cima e você resolveu tua carência momentânea e na hora de executar, você não tem mais a mesma motivação. Então, a motivação inicial era carência, ela não era por disciplina, depois não tinha motivação para continuar. Ela falou assim, por isso que você faz um monte de coisa, começa e não termina. Você quer ser aprovado pelas pessoas. Do dia que ela falou aquilo, eu passei 24 meses focado em um único projeto. Que daí sim, cara, aí o bicho pegou, aí crescemos, aí aconteceu um negócio, rompeu. Isso que você está relatando é um problema, é uma situação que eu vejo que acontece com muita gente. Eu escuto muitos relatos em rede social, eu tenho certeza que isso vai impactar muita gente. É isso. Então você precisa buscar a raiz. Normalmente a raiz é a carência. E aí, o que acontece? Por um outro lado, o nosso cérebro, ele não foi feito para ficar gastando energia pensando. Então, sempre que você vai começar a fazer uma coisa que é difícil, alerta. O cérebro ele vai começar a te dar uma distração para buscar prazer.
Ou pra ir pro mais fácil. Ou para ir para o mais fácil. Então, o ser humano, a busca de vida dele é por duas coisas: fugir da dor ou buscar prazer. Uhum. Ele vai, é sempre isso. Então, sentar para fazer um relatório é uma chatice absurda. A não ser que você seja apaixonado por aquele negócio, é chato. Uhum. Não é prazeroso. Então, o que você vai fazer? No meio daquilo, tem a abinha WhatsApp piscando. Distração. Já quebrou o processo aqui do relatório. Foi lá, por mais que você fale, não, o WhatsApp, Notificação do notificação, não, Instagram. é de trabalho e tal, não sei o quê. Então, o darwinismo, ele tá matando as pessoas hoje. Que é essa questão dessa sobrevivência, cara, tá matando. E você começa a perceber como tá fácil hoje se tornar competitivo. Uhum. É verdade. Como tá fácil hoje você se tornar diferenciado no mercado. Uhum. Como tá fácil. Quer ver como? É só você fazer o que tem que fazer. Sim. É só você cumprir o que você disse que ia fazer. É só fazer o básico. É. E aí, obviamente, quando a gente fala, porque qual que é a dificuldade do básico? Não quer dizer que é fácil. Sim. O básico ele só é chato. O básico ele não é extraordinário. O Uhum. básico ele não é dinâmico. O básico não é uma novidade amanhã. Uhum. E aí, esse é as pessoas elas buscam por E aventura. pelo contrário, o básico, ele vai te afastar exatamente do extraordinário, né? É. Só que é isso. Eu tô 20 anos fazendo a mesma coisa. Eu vou te falar, eu tô muito longe de chegar onde eu quero. E o que eu mais escuto do meu pai na fé é: não queira viver o teu prime aos 40, quando ele tá reservado pros teus 60. Uhum. Ele fala assim: sobrevive hoje e volta amanhã. Just show up. Apenas compareça e faça o que tem que ser feito. E isso vem de um lugar que é assim, ó. Nada é tão difícil pra eu ficar lamentando e nada é tão extraordinário pra eu ficar sendo aplaudido. Uhum. Just show up. Sensacional. Just show up. Just show up. Então, a pressa excessiva pelo crescimento rápido tá levando as pessoas para distração. Aí, o que eu tô pensando? Eu tenho força física por mais um bom tempo para fazer o que eu faço. Eu tenho condicionamento mental para fazer por uma. Então, eu não quero um tiro curto para minha vida. Eu não quero construir um negócio que cresceu, se tornou bilionário em um ano, mas ninguém lembra. Eu quero impacto social. Para isso é um tijolinho por dia. Daí o que é meu tijolinho por dia? Vai lá, toma tua creatina de manhã, come o pré-treino, faz teu devocional, treina, cuida da família, cuida dos negócios, cuida da família, cuida dos negócios, cuida da família. Volta amanhã, faz de novo. Volta amanhã, faz de novo. Faz isso 10 anos. E aí, Gabi, qual que é o ponto? Eu acho que as pessoas não têm dificuldade hoje para construir uma visão para 10 anos. Me escreve aí. Faz tua visão para daqui 10 anos. Onde você quer estar? Não é objetivo, visão de vida. Tá. Para onde você quer estar? Onde você quer estar? E eu escrevi minha visão, é uma família sacerdotal que lidera e serve a sociedade. Só isso. Porque só dentro disso eu tenho 1000 trabalho. tarefas para fazer com a minha família. Uhum. Sabe como eu vou construir isso em 10 anos? Sendo fiel nos próximos 5 dias. Então, qual que é a minha mentalidade hoje? Eu preciso ser fiel com isso aqui por 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu não tô pensando em 10 anos. 10 anos me dá ansiedade. É. Faz amanhã. Te dá preguiça também, você olha É e isso. fala, "Putz, Tá longe, tá difícil. E aí você faz E amanhã. aí entra também, você vai continuar, mas também entra aquela questão de se auto-sabotar, né? De negociar com você mesmo. Você olhar e falar, tá longe. 10 anos vai demorar pra caramba. Pô, se eu gastar um pouquinho mais aqui, o caixa aqui, sei lá, a pessoa tá querendo fazer um caixa pra alguma coisa. Ah, não. Tá longe ainda. Aí eu recupero, eu faço mais amanhã e recupero. E aí entra o lado ruim da dopamina barata. É. A dopamina, ela é a molécula do desejo. Que é o que as pessoas estão entorpecidas hoje. Muito. E o que é a molécula do desejo? É a expectativa da próxima ação. É a expectativa do que tá para acontecer. E isso matou o aqui e agora. Uhum. Por isso que ninguém produz o que produzia, ninguém constrói o que construía. O É papo já tá verdade. diferente. O aqui e agora morreu, porque eu tô preocupado. Tô preocupado com o que tá pra acontecer daqui a pouco. E o preocupado, a preocupação que vem da ansiedade, talvez eu pronuncie a palavra errado, porque o meu hebraico ele não é tão bom. Mas é merim nao. E significa desfragmentado. E desfragmentado diz que quando duas coisas, uma coisa, ela parte e tá indo para direções opostas.
E aí ele chega no conceito ansiedade. Então, quer dizer, você está no presente, mas tua mente está no futuro. Você não faz no presente o que deveria e não constrói o futuro o que deveria. Então, essa fragmentação da mente é o que impacta 10 anos. Mas quem está pensando nos próximos 10 anos? Pois é. Eu penso nos próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Daqui 40 anos eu estou passando o bastão. E aí? Só que aí se você for... Pô, 40 anos é muito tempo. Sim, por isso que eu faço amanhã. Faço depois de amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, e volto. Tanto que quando eu saí do triatlon foi uma escolha de falar assim, eu não vou conseguir chegar aos 60 saudável. Por mim, pelo meu Uhum. nível de esforço físico, tá? Uhum. Falei, cara, acho que se eu continuar com isso aqui, eu vou me desgastar muito. E eu fui procurar outra coisa que fizesse sentido nesse aspecto. Uhum. Então, eu sei que o hoje, com o amanhã, com depois de amanhã, com depois de amanhã, somados em 2 anos, vai me dar resultado de 10. É isso. Fidelidade. Fidelidade, fidelidade, fidelidade. São os nossos papos nos bastidores. Aham. A gente está falando de coisas gigantescas. Mas primeiro, tem que fazer isso. As oportunidades são incríveis. Mas o primeiro passo é esse. O segundo passo é aquele. Sim. Então, assim, e aí começou. Nada contra, tá? Uhum. Pelo contrário. As startups trouxeram intangibilidade para o negócio que é assim, uma ideia, bilhão. Nossa, pensei no negócio, tá valendo, nosso valuation é mas peraí. Uhum. E aí criou-se esse estigma, e sabe como eu quebrei isso na minha cabeça? Eu tava conversando sobre um negócio que eu tava construindo e com o meu sogro, que é um dos meus conselheiros. Meu sogro tá há 40 anos no ramo do agro, então, cara, construiu uma vida incrível nessa. Hoje, depois, a vida dele é essa, um dia de cada vez ali. E ele falou assim: você tem noção o quanto que é 40 milhões de reais? Aí eu parei pra pensar. Falei, não, não tenho noção. Aí ele me explicou o que que era 40 milhões de reais. Uhum. Hoje, 40 milhões de reais é o que o cara tá ali indo captar na próxima rodada de investimento. É um negócio assim, não é? Sim. Mas peraí, o que que é isso aí de verdade? É tão fácil quanto pensa? É. E aí dentro disso, é retomar a consciência. E quando você retoma essa consciência e fala assim, não é que as coisas tenham que ser difíceis, mas as coisas têm processo. Que E, exige disciplina, né? e a disciplina, ela é... A disciplina é a mãe da liberdade. Uhum. A disciplina, ela é a ferramenta primordial para você terminar bem. E aí a minha carreira como atleta me trouxe essa mentalidade para tudo. E eu gosto muito quando fala assim, e melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é aquele homem paciente do que o soberbo. Uhum. Olha só, isso aqui é Bíblia, mas é totalmente aplicável em qualquer área da tua vida. Então, o que isso quer dizer? Muitas pessoas começam empolgadas, param no meio do caminho. Muitos soberbos acham que são bons, extraordinários, que tudo está ao redor, aos pés dele. Mas você já viu um homem paciente perder? Por que que eu corro maratona? Eu não gosto de correr. Eu não gosto, Gabi. Mas eu saio de lá com uma força que eu sei que ninguém vai me pegar. Eu não gosto de correr. Pô, você vai ficar lá. A Pri tava na esteira ontem no treino. Ela falou: quebrei, minha cabeça quebrou. Eu falei: é por isso que você tá aqui. Pra sustentar na cabeça. É. Então eu tô lá correndo. Pô, fiz 75 quilômetros já de corrida. Fiz 55 quilômetros na esteira um dia. Cara. Gabi, eu precisava cravar em mim que a minha cabeça não manda em mim. Tá. Mas que alguma coisa dentro de mim manda nela. Uhum. E eu organizei esse negócio e eu precisei sofrer isso. É loucura? É o meu jeito de fazer. Tá tudo bem. E aí, a gente estava falando da disciplina, criou-se o estigma de que a disciplina é abrir mão de coisa. Só que você esquece que aquilo que te dá prazer momentâneo hoje não vai te sustentar lá na frente. Não. Então, a galera tá só querendo hoje o prazer momentâneo, o resultado momentâneo. E essa visão da paciência, ela é tipo, cara, é igual a gotinha d'água. É isso.
E sabe o que é o pior? As pessoas escolhem suportar sofrimentos que machucam. E sabe como eu descobri isso? Coloquei um dia a galera no treino Hum, e eles tinham que ficar 5 minutos na isometria do agachamento. tá. Eita, Era 5 só pra ser um minutos. desafio. Era só pra ser um desafio. E eu tô aqui, tá bom, o que que eu vou fazer pra esse cara suportar isso aqui? Primeira frase que vem assim é: você tá querendo parar aqui com 10 segundos nesse agachamento, com essa dorzinha nas pernas, mas você não quer mudar aquela dor daquela área imunda da tua vida que tá te prejudicando até hoje? Por que que lá você suporta toda essa. Eu nem lembro o que que eu falei pra galera. Uhum. E aqui você não consegue suportar essa dor. Você tá naquele relacionamento tóxico que te machuca há anos e você tá lá. E aí começou a criar. E aí os 5 minutos virou tipo assim, papo de. Cara, Caramba. cura na alma da galera. Mas é essa a cabeça. Você escolhe tolerar coisas que te machucam a longo prazo, mas você não quer passar pelo sofrimento agora porque ai, é difícil, né? Então, são escolhas. É isso. Eu vejo muito o pessoal da minha idade, né? 28 anos. 28 anos. 28 aninhos, né? Principalmente agora em rede social, falando: ah, mas meus pais com 28 anos já tinham já tinham 3 filhos, uma casa, nananana. E entra nesse lugar. E aí, assim, também a desculpa é, mas hoje os tempos são difíceis. Mas na época dos pais também era muito É, difícil, eles não tinham muito acesso, e hoje a gente tem vários acessos, enfim. E entra nesse lugar de fazer o básico, fazer o que tem que ser feito, é, né? No que você falou de que a atenção, ela fragmenta. se fragmenta. As pessoas, elas olham lá na frente, elas sabem o que elas querem, que foi o que a gente falou, mas aí é aquilo, tá lá, tá longe ainda. Mas 28 anos chegou. O É que você isso. O fez? que que você O que fez? que você E fez? 28 não é pouco. Não é pouco. O que que você fez? Daqui a pouco é 38. O que que você fez? Tá aqui com 28 sofrendo porque seus pais com 20 tinham. Mas daqui a pouco você tá com 38. É O isso. que Gabi, que você daqui tá 4 anos fazendo? vai fazer uma década da pandemia, Como? entendeu? E aí que você Como tá falando assim? assim, pensa uma coisa comigo. É injusto olhar para a geração dos nossos pais sem acompanhar toda a evolução global. Uhum. Então teve uma evolução em tudo, tecnologia, em tudo. Por um outro lugar, você também precisa olhar a diferença entre a comparação e a inspiração. Uhum. Então, por Tá. exemplo, o que que é a comparação? Pô, meus pais com uns 30 estavam com a vida resolvida. Uhum. E isso traz um peso. Eu não resolvi minha vida até agora. Eu tô me comparando, eu tô com 30, tô me comparando, eu tô falando, eu sou insuficiente. Isso aqui é destruidor. Agora, por outro lado, fala assim, Mas eu caraca, acho que tá naquele lugar. Estou te cortando um pouquinho. Tá naquele lugar das pessoas terem aquela coisa dentro de si de que ela precisa ser vítima, exato, exato. né? Pra Tem que ser carregar o vista, pra peso. ser. Carregar o peso. Carregar o peso. Só que se você pega como inspiração, caraca, aos 30, os caras que eu tenho em casa pra me dar conselho já tinham resolvido a vida. É. Pai, mãe, Boa. como é que você fez? E outra, não quero menosprezar, pelo amor de Deus, tá? Uhum. Eu honro muito. Eu venho de um lugar que a gente honra a cultura demais. Mas nossos pais não construíram também o que a gente está construindo. Então, Exato. faculdade era mais difícil na Uhum. época deles. Então, já encurta 5 anos para fazer família. Informação Você entendeu? era Minha mãe foi difícil. mãe aos 22, minha sogra foi mãe aos 16. Hoje as meninas vão ser mãe aos 25, 26, porque tem o processo. Faculdade, carreira, as coisas mudaram de forma global. Uhum. Tem várias evoluções acontecendo. É polêmico porque é cultura. Uhum. Cada um vai olhar de uma forma diferente daquilo que viveu. E eu vou falar pra você, se eu tivesse aprendido isso que eu vou falar agora antes, eu teria crescido muito mais na minha vida. Uhum. Mas existe uma cultura que fala assim: dos 0 aos 30 você tem a obrigação de aprender. Dos 30 aos 60 de construir. Dos 60 para o final da vida passar o bastão. Boa. Só que hoje o menino de 22 anos ele não tá preocupado em aprender, ele precisa pagar as contas de casa. É. Não tá errado.
Qual que foi a minha grande oportunidade de vida? Aos 20 anos eu não estava preocupado com a conta. Eu podia aprender a ser o melhor profissional que eu deveria ser. Uhum. Se ia ganhar mais ou menos, eu estava ganhando conhecimento. Uhum. Hoje eu acho que tá voltando um pouco, tá? Eu acho que tem uma parte da Você Gen acha? Z, tá? Eu tenho visto uns meninos legais, eu tenho visto, tenho acompanhado. Eu sei que tá tudo farmando a hora, essas coisas, mas por outro É. lado, você vê meninos com 16, 15, 16 anos com uma cabeça muito boa. Eu Sim. vejo, eu acompanho muitos de perto. Eu tenho de perto também que posso Eu falar que, tenho. E o que eu tenho visto neles? graças a Deus, eu tenho esses É, perto de mim. exato. E os que não são assim também, eu tô pegando, falando assim, Ih, você tem que cuidar, eu né? tenho que cuidar. Acho que eu me sinto nesse lugar de responsabilidade. Sim. Mas eu vejo então esses meninos também olhando e falando assim, cara, como que eu posso aprender? Sabe uma coisa que eu faço constantemente? Eu levo essa galera que eu acompanho, a galera não, um por vez, de 18, 20 anos, pra passar um final de semana em casa. Já teve gente que morou 6 meses na minha casa, porque eles falam, cara, me dá um conselho. Eu falo assim, o conselho é fácil, mas fica na minha mesa pra você ver como é que é. Me enxerga no dia a dia, porque você vai poder enxergar o meu conselho na prática. Então eles estão querendo aprender. Só que aí tem um problema. Não, você era millennial, não, né? Não. Tá. Os millennials também já estão condenando a Gen Z. E o millennial esqueceu que um dia Verdade. ele foi Gen Z. Aham. E ele esqueceu que um dia alguém estendeu a mão. Lembra? Eu tinha 17, 18. Eu era um maconheiro. O cara foi lá e falou: vem aqui. Tá comprometido? E aqui, ó, eu fui afastado com 21 anos por causa dos meus maus comportamentos. E quando eu tive minha virada de chave, eu encontrei esse dono da academia de novo. Ele falou: fiquei sabendo que você tá mudando de vida. Tô. Se você realmente decidiu mudar de vida, volta que eu vou te dar uma chance. E aí foi onde eu cresci, de coordenador pra tudo. Então eu tô olhando e eu acho que assim, a minha geração, 37, eu tô com 37. Então vamos pegar aqui 35 mais. Esqueceu que um dia já teve 17. Uhum. Esqueceu que já fez cagada. E talvez a gente deixou de ocupar esse lugar de conselho, que a gente tinha conselho. É. A gente tinha alguém que pegava na mão. A gente tinha oportunidade. Só que hoje deixou-se de dar. Eu não quero defender Gen Z, tá? E Uhum. não quero condenar milênio. Sim. Eu só acho que também mudou um pouco o relacionamento. Se conversam menos. Lógico, tem vários impactos diferentes. Uhum. Celular é uma dessas coisas, os próprios pais não conversam. Por isso que volta. Por que que eu assovio e tenho uma cultura sendo gerada dos meus Sim. filhos? Eu quero ser conselheiro dos meus filhos quando eles estiverem grandes. Uhum. Então, eu acho que também quebrou muito disso. E hoje o que que é legal? Quando eu saio pra correr, que eu tô no parque com o meu grupo de corrida, eu escuto muito isso de grande parte deles. Eu não pago pra correr aqui, eu pago pra estar contigo. Caramba. E não é que eu sou, nossa, o mágico, o mago. Não, eu só sou um cara que faço a mesma coisa há 20 anos e tenho conseguido construir um pouquinho de coisa legal. E aí eles estão olhando inclusive, tem um menino, 24 anos. Hum. Esse cara é incrível. Ele, todo treino, ele muda o treino dele pra fazer o meu. E ele faz perguntas muito específicas. O que eu ouvi, só pra você entender. Hoje, o meu pai na fé, ele é um líder global, muito grande. E tá fazendo um movimento no Brasil muito grande. Bom, janeiro a gente lotou 5 estádios por 12 horas simultaneamente. Então, quer dizer, o cara tá fazendo um movimento que é relevante. Ele tá com um conselheiro de presidente almoçando lá nos Estados Unidos com o Rick Warren, que é um cara extraordinário, escreveu Uma Vida com Uhum. Propósito. Eu faço esse. Esse cara tem vários livros. E o Rick, que é um conselheiro de presidente da Casa Blanca, tá falando Uhum. assim: ô fulano, como que você tá fazendo isso no Brasil? Eu não sei o que. Aí na cabeça dele tá assim, ó, peraí. Eu sou um jovem na mesa com um cara maduro construindo um negócio que ele aconselha na Casa Branca. E Não, ele não, não, tá. não. Me fala você como você tá fazendo. Porque o jovem, ele tem aquele estigma de ter que contar a história pra impressionar. Uhum. E ele esquece quem tá do outro lado da mesa, ele esquece de fazer as perguntas inteligentes. Sim. E aí a gente tava um dia a gente tem um grupo com vários homens que a gente tá o ferro afiando o ferro. E ele falou isso: não falem coisas para me impressionar, sejam vulneráveis para poder ajudar vocês a crescer. Então você percebe, Eu achei até um filme.
Qual? Que era. Ai, como que era o nome? Que era esse mesmo. Tinha um grupo também de homens, A um Forja. Acho que é esse mesmo. Será que é? Eu acho que foi passando no cinema. É, a Forja. Então, Desse qual que é o jeito. lugar? Os jovens também estão tentando impressionar os mais velhos. Então, eles só querem falar. Uhum. Blá, 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 e eles esquecem de perguntar. Inclusive, esses dias eu tava dando carona pra um desses jovens e 35 minutos eu ouvi ele falar um monte de coisa que eu não conseguia ligar um ponto com o outro. Ele desceu do carro e, com toda humildade, eu pensei comigo mesmo: esse cara não entendeu com quem que ele tava. Ele não me fez uma pergunta. Ele não me pediu um conselho. Enquanto isso, tem menino querendo morar lá em casa pra Uhum. poder absorver. E eu tô longe de ser perfeito. Uhum. Só tô construindo algo na minha vida. Uhum. Então, isso aqui, ó. A língua é o leme pra vida, Sim. né? Então, tipo, cara, peraí, se eu tô com alguém mais velho, deixa eu perguntar. Deixa eu extrair. E você sabe que o que a gente tá fazendo hoje, o podcast, começou com essa cultura, o Joey Rogan, muito tempo atrás, e ele trouxe a cultura do assalto mental. Então, o apresentador, aqui, o âncora do podcast, ele tem que ser o cara mais inteligente, porque ele vai fazer pergunta, você tá assaltando minha mente. Uhum. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Quando eu deixo você perguntar. Mas, Teremos parte 2, 3, boa. 4. Quantas? Uma série, né? Uma maratona Uma aí, ó. maratona. Que nós mais temos. E eu já fui em Essa. podcast que eu não conseguia responder, não tinha pergunta, era o cara me contando as coisas. Falei, pô, legal, eu tô aprendendo pra caraca, mas o Aham. intuito do podcast era a tua É o audiência. contrário, né? É. Então, o podcast é um bom exemplo, que alguém tá fazendo perguntas inteligentes. Uhum. Imagina você viver dentro dessa cultura na vida. Sim. Pô, vou almoçar com alguém. Não quero impressionar com as minhas histórias. Deixa eu fazer perguntas inteligentes, perguntas poderosas. Uhum. E às vezes a gente nem tem história, né, pra impressionar. É. Quando a gente é jovem, né? A gente tá ali pra aprender e é isso. Fazer as perguntas inteligentes. E você cresce, você enriquece. Tem um provérbio chinês que fala: 2 homens se encontraram em um caminho com 2 pães, e cada um trocou o pão com o outro, e foram embora cada um com um pão. Em outro dia, 2 homens se encontraram em um caminho, e eles trocaram as ideias que estavam com eles, e cada um foi embora com 2 ideias. Cara, tem que ter É troca. isso. Tem que ter troca. Pô, eu preciso te ouvir, eu preciso explorar o que tá dentro da tua cabeça, Uhum. né? E eu aproveito muito isso na corrida com os meus alunos, com as pessoas que a gente tem a oportunidade de fazer isso, sabe? De estar conectado mesmo. Uhum. E aí hoje, até falando da corrida, Gabi, É. o atleta amador hoje ele se sente profissional. Nossa. Então ele colocou um peso de profissional na vida dele que não existe, ele tá perdendo o melhor. Por quê, né? É Instagram, pace. Strava, É pace, que mais? É o tênis? é o tênis, É o tênis, o o relógio, relógio. E assim, o gel de ó, carboidrato. esse final de semana eu Deus. vou correr minha 25ª maratona, exatamente 10 anos depois da primeira. Ah, E eu tava refletindo como foi minha primeira. Era tudo muito diferente. Obviamente, era uma prova de 5.000 pessoas, que agora, sei lá, vai ter 30.000 pessoas. É incrível o movimento de saúde. sim. Só que tem gente burnoutando por causa desse negócio. O cara pegou um peso de atleta profissional que não existe. Por que você acha que isso tem? Carência. Falta de identidade. É. Falta de autoconhecimento. Você precisa saber por que você tá fazendo isso. Uhum. Você precisa saber aonde isso tá te levando. Raiz de Ou novo. não ir com a manada, né? Ah, tá todo mundo correndo. É. Vamos. Tudo bem, o movimento é legal, mas por quê? É. Ah, quero cuidar da minha saúde, beleza. Fazer aqueles questionamentos que você Tem que falou no fazer. início, Filtra. né? Filtra. Do que o treino é um momento de Meditação. meditação. São essas perguntas que as pessoas E devem assim, fazer. não acho que tá errado ir lá treinar. Qual que é o único ponto? Vai se tornar insustentável. Você vai pegar bode desse negócio. É isso. Você vai falar que não é pra você. Igual quando as pessoas vinham me falar, eu tenho um Instagram voltado só pra treinos. E antes de eu engravidar, eu era muito ativa naquele Instagram, porque eu realmente estava treinando todo dia ali no CrossFit, enfim. E as pessoas vinham, muitos dos meus seguidores são sedentários. E aí vinha, mas fazer o CrossFit é legal? Ah, é bom? Ah, eu vejo o quanto você mudou, nananã, quando você saiu da musculação, foi pro CrossFit. Calma, é legal. Mas por que é legal pra mim? Por quê? Por isso, isso. É. Você precisa saber, você precisa conhecer. Vem fazer uma aula,
né? É legal, mas você tem que saber o porquê que você tá fazendo, não É porque isso. eu faço, É isso. né? Tem Tem muito. isso. Até porque, assim, cara, hoje a minha dieta ela é muito simples. É arroz, macarrão, batata, carne, frango, básico. Gente, É básico. é só isso. Só que aí, assim, por que que eu como isso? Porque é o que funciona pro meu corpo. Por que que eu acordo, tomo minha proteína, minha creatina, meus negocinhos lá, meus encapsulados e é porque é o que É o que o corpo funciona pra mim. precisa. Aham. É o certo? Pra mim é porque tá funcionando. Se vai ser pra você, não sei. Pode ser que seja, porque o corpo Banheira só de precisa do. gelo. Isso é outro ponto, né? Mas voltando, o corpo precisa do básico, porque as pessoas ficam, mas eu tenho que fazer a dieta, sei lá, low carb. Ou, É, meu, pega seu arroz, seu feijãozinho básico. básico, pega sua carninha, seu frango, peixe, o Gabi, é que que a galera acha for. que o método é o que vai salvar. Sim. Não é o método, é o que você repete. As pessoas agora postando no Instagram os meus treinos gestante. Nossa, como você ficou maravilhosa, gestante. Como você consegue se exercitar? Nossa, você não mudou nada, não engordou, não sei o quê. O que que você fez? Ué, eu fiz o que o que eu sempre fiz. Eu acordo cedo, eu tomo meu café da manhã, 2 ovinhos, um pão, uma fruta, um copinho de café. Agora eu não tomo café, que não pode. Tudo bem? Almoço, arrozinho, feijãozinho, um franguinho, carne, peixe, o que for. É isso. Salada. À tarde, mais um pouquinho de proteína com alguma. Gente, é simples. Eu É, faço isso há o quê? Uns 7 anos. 6, 7 anos que eu faço a mesma coisa. E tá refletindo agora na minha gestação, ótimo, mas não é só pra isso que eu quero pra pra vida. vida. É E o a Isa básico. vai nascer já numa família que ela já vai Exato. ter. Eu e o Ah, Marcos, a gente tem o hábito de ter as nossas comidas todas congeladas pro mês inteiro, desde o nosso primeiro muito mês de bom. casado. Ah, meu filho não come tal coisa. Por que que Por ele não que não come? come? Porque tá repetindo os teus Mas hábitos. ele não gosta. Ele não sabe se ele É, gosta. Você tem que você oferecer tem e que você tem oferecer. que. Mas sabe o que você falou? De novo, a pessoa sabe o que ela tem que fazer. Todo mundo sabe. Hum, Ninguém hoje. Ai, nossa, eu não sei. Você sabe. Você só não quer ou não conseguiu ainda. Ou não sabe como fazer. O que fazer, você Uhum. sabe. Agora, o que que é mais prazeroso? É levar tua marmitinha e esquentar no almoço ou pedir pelo delivery? E aí entra de novo a nossa queridíssima dopamina. Antecipação. Ela é a molécula da antecipação. Nossa, o que que eu vou pedir hoje? Ai, hoje eu vou pedir. Nossa, tá aqui a promoção no app: hambúrguer com fritas combo. Quando você pediu, a sensação, ela é maravilhosa. Uhum. Aí tá chegando. Então, e aí você sabe que existe é, o neuromarketing da comida. Uhum. Você já viu um fast food que não é crocante, macio? É. Sabe por que isso? A próxima mordida nunca é igual a que você deu agora. Nossa, Olha isso olha só. aqui, olha a indústria alimentícia. Ah. Vamos pegar o mesmo peito de frango, tá? Uhum. Um você grelhou em casa e outro você pediu lá no que vem crocante. Aham. O que você grelhou em casa, qual que é a textura? Macia. A mesma. Uhum. Você vai De comer. todo dia. Você comeu 5 pedacinhos, você já vai se sentir saciada, Uhum. porque o teu estômago tá saciado. Uhum. Então vai mandar informação pro cérebro, chega. Agora, o crocante. Um você deu crocante, o outro você sentiu macio, o outro tem um molho picante. Qual que é a próxima mordida? Você nem sabe, mas aí o que você se satisfaria com um filé frito, você come 2, 3. Por que que você come? Você já ouviu alguém falar assim: nossa, comi demais feijão e. Tem gente que come, né? Mas assim, comi demais feijão, arroz e frango? Aí comeu demais batata frita, comeu demais. Não é verdade? Você viu alguém falando que tá com porre de água? Ah, tá. Entendeu? Nunca. Então tem essa parte do neuromarketing na alimentação. Uhum. É de jeito. Pelo contrário, vejo gente falando que não gosta de água também, que não entra na minha É. cabeça. Aí, né? Então, por exemplo, a comida, ela tem muito essa questão também de qual é a sensação enquanto você come. Aham. Eu, por exemplo, putz, vou lá colocar meus 400 gramas de carboidrato. 400 gramas de arroz, eu demoro uns 25 minutos para comer. Uhum. Tem horas que eu tenho que pegar uma colher. E é o mesmo sabor, é a mesma textura. Tem um molinho da carne, tô comendo a carne junto e tal. Vai mudando. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Uhum. Só que eu não tô comendo isso para satisfazer minha alma. Uhum.
Eu tô comendo isso pra nutrir meu corpo. Domingo à noite. Essa é a associação que as É. pessoas Agora, precisam domingo à quebrar. noite, pizza. Celebração. Não é carência, não é fuga. Ah, eu tô cansado, eu mereço agora um hambúrguer, porque eu trabalhei muito, nossa. Vai lá com o teu senso de merecimento, vítima do teu próprio acaso. Coitadinha. Eu, cara, domingo à noite, vamos comer uma pizza, família, juntos, os meninos ali. E aí eles estão, cara, eles comem aquela pizza de um jeito que eu tô olhando assim, a gente tá comemorando na mesa. É aquilo ali, segunda-feira, acordou, cafezinho da manhã, volta. Aí, lógico, o que que falta hoje? Logística. Uhum. Então, o cara, ele não programa, ele não usa ali o VR dele pra comprar comida pra fazer pra semana e tal. Pô, saiu de casa sem, vai comer no que dá. Uhum. No que é mais rápido, no que é mais Ah, perto. sempre. Só que assim, esses hábitos tem que pensar daqui 20 anos. Daqui 20 anos você vai ter o resultado que você está plantando agora. Uhum. E isso não só na parte estética. Uhum. Então, hoje, a gente fala muito sobre longevidade. Só que os estudos de longevidade, ele já não fala mais sobre viver mais. Uhum. É sobre viver melhor. Então, olha a diferença que já faz. Que adianta você ter 100 anos numa cadeira de rodas? Uhum. Que adianta, pelo amor de Deus, galera, perdão pela minha fala. Mas como é que você quer terminar os últimos anos da sua Sim. vida? E o que que a medicina 3.0 fala? Você tem que cuidar de 4 coisas. Sua saúde física, né? Então você precisa levantar peso e Uhum. você precisa fazer cardio. São 2 coisas que você precisa fazer para terminar as últimas décadas forte. Uhum. Vai ter saúde nos teus ossos, saúde cardiovascular, beleza. Você tem que cuidar da sua saúde mental. Por quê? E o mental aqui é muito mais condicionado a ler, estudar, memória, Uhum. parte cognitiva. Uhum. E a parte emocional, que aí é a questão de como que estão os teus sentimentos no final da vida. Aquela amargura no final da vida, abandonado pelos filhos, aquela história. E a É. parte nutricional. E aí, quando você junta o combo, a gente já viu aquele vozinho fofinho, mas que não consegue mais se mexer e tá com Alzheimer. Mas também você já viu os veteranos de guerra que mataram a alma deles na guerra e aquele cara ele é amargurado com tudo. Uhum. Você já viu aquele que tá bem fisicamente, tem um coração bom, mas não lembra das coisas. Então o que que essa medicina 3.0 tá falando? Junta tudo no final da vida para você estar bem lá. Então não é só viver mais, Uhum. é a qualidade que você vai ter nos últimos ciclos ali da sua vida. Uhum. Começa hoje. Dos 40 em diante, Uhum. construir músculo já não é tão fácil. É. E a gente tá falando sobre a construção de músculo, você tocou agora, mas também tem uma outra parte que é mais profunda ainda, é uma outra camada que eu antes de, assim que eu casei, até um pouco antes, comecei a ler muito sobre isso, que é epigenética, né? Uhum. Que é aquela coisa que, se seu pai teve, sua mãe, ou enfim, qualquer pessoa da sua família teve diabetes, certeza você vai ter. Teve câncer, certeza que você vai ter. Mas tem muita coisa que na alimentação, nos seus hábitos, Muito. você muda. Você Você, fala você que não, você não passa isso pra frente. Ou o ciclo encerra em você. E foi é isso. exatamente por isso que eu decidi mudar minha vida, meus hábitos pra sempre. E claro que reflete na estética, mas não foi a É uma estética consequência. que me trouxe Você sabe o que é esse. me dói? Hum. É a criança obesa ser tratado como genética. Sim, É ambiente. é isso. É ambiente. Isso é ambiente. Uhum. Entendeu? Eu acredito que muitas coisas passam, são heranças genéticas, com Uhum. certeza. Você consegue modelar muita coisa ao longo do tempo, com muito treinamento, com muito. Uhum. Você vai ter que ir hackeando sua vida. Alimentação muda Muito. muito. Mas aí é sempre assim, ó, você percebeu que a galera sempre quer ir pros extremos. Uhum. Porque se você quebra no extremo, é mais fácil você ser consolado. Uhum. Quer ver? O que que é mais fácil ser consolado? Quem quebrou numa maratona de 42 ou quem não conseguiu correr 5 km? Pessoal do 5, né? Então você começa a ver, por que que eu quero buscar o extremo? Eu quero consolo. Quero consolo.
talvez ele já entre sabendo que não vai conseguir. E aí é a forma que você se relaciona com isso. Então, quando a gente junta tudo, o todo disso aqui, vai terminar. Cara, você tem que fazer ciclo do hábito. Vamos desenhar aqui na. Pensa num negócio. Todo mundo, consciente ou inconscientemente, ele busca um negocinho chamado recompensa. Uhum. Tudo que você faz é por uma recompensa. A gente tá gravando esse podcast por uma recompensa. A gente quer transformar vidas, a gente quer levar Sim. informação, a gente quer um monte de coisa. Recompensa. Beleza. Então deixa a recompensa aqui, tá? Tudo na nossa vida começa por um pensamento. É uma faísca que acontece no nosso cérebro. Por isso que eu falo, precisa proteger a mente. Precisa proteger a cabeça. Tá na mente, tá bom. Então tudo começa na sua mente. Show. O pensamento, ele descarrega um desejo. Desceu pro coração, pra alma. É tipo assim, domingo à noite você pensou na pizza. Pensou na pizza, já deu aquela água na boca, lembrou do cheirinho, abrindo a caixa, fumaça. Desejo. Desejo você não controla mais. Pensamento você controla, desejo não controla. Então o desejo, ele é combustível direto para ação. Então ação é o que você propriamente faz. Ação, ela vai trazer para você um resultado, que a gente chama de recompensa. Essa recompensa, ela sempre vai estar em dois níveis, satisfatório ou insatisfatório. Qual que é o exercício? Pega a recompensa e define se ela foi satisfatória ou insatisfatória. Agora de relaxar o estresse com chocolate? Não, né, meu amigo? Daqui 10 anos. E aí, olha só que legal. Se você tratou a recompensa como satisfatória, qual que é o pensamento que você vai ter disso? Que é bom? Que você quer mais? Qual que é o desejo? Quero fazer isso. Fez isso, aumentou a recompensa, aumentou... Faz o caminho contrário, né? Cara, faz a engenharia reversa da É. recompensa. Pega a tua visão de 10 anos, que é a recompensa que você vai ter, faz a engenharia reversa, pensamento de acordo com a recompensa. Então eu tô olhando assim, e eu até voltei a ler alguns livros das antigas, porque quando eu voltei para competir, para tentar minha vaga no Mundial agora do Hyrox, eu falei assim, eu acho que eu não tenho mais o drive de competir de verdade. Eu treino forte, eu faço Ironman, faço ultramaratona, mas ir pro punch da elite mesmo, não sei se eu tenho. Então o que que eu voltei a fazer? Ler os livros da antiga que Despertam, né? desperta. Tony Robbins, a galera que lá atrás despertou minha cabeça. Tá, beleza. Então estabeleci a visão. O que que eu já tô trabalhando? Na minha mente, como a minha mente vai se comportar com isso? Como? É de acordo com a visão da recompensa. Qual que é o meu desejo? Todo dia eu acordo faminto por aquilo ali. Qual que é a ação? Vou fazer o meu melhor com isso aqui. Qual que é a recompensa? Satisfatória. Tá funcionando. Olha o ciclo se retroalimentando, se retroalimentando. Então, se você vai trabalhar, isso aqui vai te dar confiança, isso aqui vai te dar disciplina, isso aqui vai te dar persistência, resiliência, porque você não tá por um desejo momentâneo. E esse ciclo aqui, se quiser se aprofundar em casa, é do livro Hábitos Atômicos, do Jim Clare. Cara, esse livro é absurdo. E ele fala exatamente como Então, você... pra começar, eu comprei na Amazon. E tem um outro livro que eu li também, que é o Kaizen. Kaizen vem da melhora constante, né? Das pequenas melhoras todo dia. É um pouquinho. Vai um pouquinho melhor. Então, tipo assim, ó, quer ver? O que que eu tinha dificuldade antes? Eu acordava cedo, só que eu perdi uma meia hora só pra preparar meu pré-treino. Eu não gosto só de comer o pão, tem que esquentar o pãozinho na chapinha, sabe aquela chapinha que você Sei. fecha? Eu gosto de esquentar nele, jogo meu melzinho, deixo o pão absorver. Eu tenho meu. Tá certo, é isso. Só que eu perdia muito tempo. Então, o que que eu já conseguia fazer antes? Eu já comecei a fazer antes. Então, eu já deixava, por exemplo, garrafa de água quente pro café, não precisava ficar esperando a água, o pão já cortado. Então, hoje é geleia, hoje é mel. São pequenas coisinhas que ao longo do dia, dentro das 60 e poucas milhões de decisões que você tem que tomar, eu tô economizando energia do meu cérebro. Pra que na hora que realmente eu tenho que pensar, eu tenho energia pra pensar. Então eu tô vendo aqui, nossa, hoje eu vou treinar de branco ou de azul? Já tô... Cara, você já tem que ter programado ontem A isso. roupa já tem que estar pronta. Pronto. O dia começa na noite anterior, assim, né? Pros treinos de manhãzinha na noite anterior. É isso. E aí, dentro disso tudo, você tem que pensar o seguinte: eu tenho um grande compromisso no dia, que isso aqui eu tenho que fazer. E eu tenho 2 tarefas importantes e 3, 4 tarefas de observação.
E o resto, coisas que vão me acontecendo. Cara, foca em fazer uma coisa bem feita no dia. Repete isso que você falou? Isso aqui é de um livro chamado Essencialismo. E ele fala que a mente está muito ocupada fazendo muita coisa. E também junta com um livro chamado Eat That Frog, que é Comece pelo mais difícil. Então ele fala assim, cara, tenha um único grande compromisso pro dia. É aquele sapo que você vai engolir do dia, 2 coisas importantes que você tem para fazer, 3 coisas que você tem que observar e dar continuidade. Então, por exemplo, talvez coisas que você começou, e aí você vai ter tempo ainda para resolver o que vai aparecer. Só que teu compromisso do dia é resolver aquilo. Então, talvez o compromisso do dia é uma meta de 10 vendas. Cara, meu compromisso do dia é esse. Eu preciso fazer follow-up com isso. E aí, se aparecer alguma... Então, você já começa o dia... O teu já tá com a cabeça setada para aquilo. Você não tá embaralhado. Não, agora vai ter... Então, tipo assim, o dia de hoje eu tinha uma coisa grande para fazer. Que tô aqui agora. Então, tô aqui nesse... E mais coisinhas pequenas ao longo do dia. Eu não tô colocando muita carga. Porque você para pra pensar, se eu coloco muita carga, coloco 3 coisas difíceis. Na mentalidade humana, você acha que eu vou querer começar o dia fazendo a mais difícil? De jeito nenhum. Aí eu gastei energia com as menores. E a mais difícil acumulou. Só que eu falei que ia fazer 3. Eu não fiz nenhuma. Ou fiz uma. Amanhã eu começo o dia com mais 3 novas e as 2 que eu não fiz. 5. Como é que eu termino a semana? Eu só falei que eu ia fazer. Eu só prometi que eu ia fazer. Porque, de novo, a molécula do desejo, da antecipação, a dopamina, na hora de criar. E aí a criação, nossa, gente, meu Deus, minha cabeça ela começa a borbulhar. Na hora da criação, você sempre parte de 2 princípios: empolgação ou frustração. Para pensar. Você decide uma viagem porque você tá muito feliz com as férias e você tá empolgado, vamos para as Maldivas e nem lembrou que tá endividado. Ou você tá frustrado com o seu casamento e fala assim, nossa, eu preciso ir para Maldivas para resolver meu casamento. Lembra? Fuga da dor, busca do prazer. E aí o que acontece? Decisões empolgadas ou frustradas nunca vão estar correlacionadas com a tua visão. Porque ela tá sempre no nível... Tá dividida. Então, não tome uma decisão empolgada e não tome uma decisão frustrada. E aí, pro treino é a mesma coisa. Inclusive agora, né? Putz, cara, assim, ó, 24 horas que liberaram as inscrições do Ironman Brasil. Acabou. Em menos de 24 horas. E eu tô falando de uma inscrição que é tipo assim, $1.200, tá? Não é um negocinho... Caramba. E aí você vai pegar, ele tem 2 pessoas que vai dar... Então, eles venderam a inscrição para 1 ano depois, né? Então, você tem 12 meses para fazer. O empolgado, você acha que ele vai treinar 12 meses? O frustrado, sabe o que acontece? É verdade, vai começar a vender. Vai começar a vender. Só que essa é uma prova específica que você não pode passar. Mas vamos falar da maratona agora. Cara, o câmbio clandestino do negócio, porque as pessoas compram empolgadas, ou ela tava naquele lugar de tipo, agora eu vou mudar de vida, tô muito frustrado com o meu peso. E aí ela traz a lista de frustração dela e fala, agora eu vou correr uma maratona. Não vai. Agora vai. Por esses motivos você não vai. Agora, se você falar, não, vou correr a maratona porque eu quero crescer como pessoa, quero mudar minha identidade, quero... E outra, identidade é treinável. Identidade você define o que você quer ser e você treina pra ser. É repetição. E o que a gente falou desde o começo também, de trabalhar em você aquilo que é difícil, né? Pra você chegar na raiz do problema e não retroceder mais pro que você... Sabe o que é lindo? Uma vez que você vê, não dá pra desver. É isso. Acha o problema, meu amigo. Você tem que ser daí muito Zé Ruela pra achar o problema e ficar escapando dele, né? E daí, dentro dessa perspectiva do ver não dá mais pra desver, cara, procura, caça. Porque quem antecipa governa. Boa. Cara, o BO vai estourar. Ó, 2018, tá, 2018. Eu tava no meu auge, pódio, empresa crescendo, tudo massa. Aí casei, diagnosticado com depressão. Por quê? Dentro de casa não tinha pódio. Dentro de casa não tinha aplausos. Tinha alguém que olhava pra quem eu era na realidade, nua e crua. E confronta, né? Também. E confrontava. E aí eu fui pro meu processo de tratamento. Eu fui pro psiquiatra,
Daí eu fui radical, falei assim, bom, tem esse negócio, ele existe. Lembra que eu falei, tem um problema, ele existe, qual que é a solução? Uma solução é a parte médica clínica. Tá bom, fiquei 6 dias tomando antidepressivo. Eu não me adaptei com aquilo e eu ouvi um sussurro no meu ouvido assim, ó. Acorda tu que dormes, levanta tu que... Como é que é? Acorda tu que dormes, levanta alguma coisa e a luz de Cristo resplandecerá sobre você. Eu preciso me mexer pelos motivos certos. E aí, o me mexer pelos motivos certos, eu comecei a fazer a virada de chave e falei, cara, o problema tá aqui. Eu não vou conseguir esconder. Por quê? Tá ofendendo isso, tá ofendendo isso, tá ofendendo isso. É só uma questão de tempo. Só que o que acontecia? Como que eu maquiava os meus sentimentos? Com o pódio, com os aplausos, com a galera, com o resultado. Performance não necessariamente quer dizer uma vida integral de satisfação. Sim. E nem toda hora você vai estar no pódio, imagina. Não. Se fosse assim. Não esquece. E aí, por que eu tô falando? O que eu aprendi? Vou antecipar as crises. Então lá atrás eu fiquei escondendo os negócios e me dei mal pra caraca. Agora eu vou antecipar. É zoado, caramba, porque parece que a tua vida é só problema pra resolver. Mas, no final... Exato. E aí é onde entra o processo lá do treino, da meditação. Cara, deixa eu descobrir o que tá zoando minha cabeça aqui. Sabe? Tipo, eu vou ser muito sincero. Essa semana eu tive muito problema com o Instagram. Comecei a gastar muito tempo com o Instagram. Eu tô meio num período meio que de férias de um dos meus trabalhos. Aí fiquei com um tempo ocioso assim e tal. E eu falei, não. Isso aqui não é sobre mim, deixa eu ver a raiz. Por que eu tô assim? Por que eu tô assim? Pum, descobriu a raiz. Eu falei, droga, achei que já tava tratado. E lá em 2018, quando veio, daí 2019 que veio essa depressão diagnosticada, eu não achei que eu tava, tipo, foi um diagnóstico. Veio uma frase assim na minha cabeça, problemas administrados são gigantes adormecidos. Problema você não administra, problema você resolve. Porque é aquele negócio, enquanto o gigante tá ali dormindo, ele não faz nada. Inofensivo. Enquanto você administra o problema, ele não faz nada. Agora, a hora que ele acorda... Qual a mensagem... Aquela mensagem que você quer passar aí pra quem tá assistindo a gente? Claro que com tudo que você já falou, Tá. tenho certeza que já tocou muitas vidas aqui. Mas uma mensagem que você quer deixar, assim, uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente. Acho que a diferença entre aquilo que ele... Uma conclusão. Uma conclusão. A diferença entre o que você quer ser e o que você é o quanto você tá determinado em treinar todos os dias pra ser aquilo que você quer ser. Tá. Qual que é a perspectiva disso? A gente consegue tudo aquilo que a gente repete até conseguir. Então, se eu quero mudar uma coisa na minha vida, eu só preciso repetir aquilo até que a mudança aconteça. Se eu quero construir algo na minha vida, eu só preciso repetir aquilo até que algo aconteça. E aí, eu vou encerrar com uma frase do Tim Grove, que é o treinador do Michael Jordan e do Kobe Bryant. E no livro Winning, ele fala assim... E tá vendo que nada é pensamento meu, tá? Tudo que eu adquiri. Ele fala assim... Muitas pessoas acham que a vida é um tiro de 100 metros. Curto. Muitos trazem a cultura da maratona. Longo prazo. Mas e se a vida fosse uma corrida? Sem linha de chegada? Você tá disposto a ir até o fim? Fica aí, ó. Uau. É isso. É isso. Caramba. Vai ter parte 2? Vai. Com certeza. Só faço parte 2 se o Marcos, seu marido, atleta, Hyrux, jiu-jiteiro, por favor, ele vier aqui. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Preciosíssimo. Que tempo precioso, que mensagem poderosa, gente. Você, né, passou uma mensagem poderosa pros nossos inscritos, pros seus também, que isso aqui vai rodar muito ainda na internet, se Deus quiser. E vai tocar muitas... Já tocou. Muitas vidas. E pra você que nos assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos seguir no Instagram, nos seguir também no Spotify, que esse episódio também vai estar disponível lá.
e ativar o sininho das notificações do nosso YouTube para não perder nenhum episódio. E que esse episódio tenha tocado você, que você tenha sido edificado de alguma forma. E é isso, até a próxima. Boa!